Você conhece o povo cigano? Sabe por que Santa Sara Kali é padroeira dos ciganos? Neste vídeo você vai ouvir muito sobre a história dos ciganos, da história de Santa Sara Kali e o principal, né? A pergunta que não quer calar: como é que cigano virou linha de trabalho na Umbanda? Isso e muitas outras historinhas no vídeo de hoje. Salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Neste momento eu roubo um pouco dos minutinhos da sua vida, peço licença para entrar na sua vida, na sua casa, e desde já eu peço que todo mal que esteja com você, que nesse momento seja quebrado e caia por terra, que todas as bênçãos e energias necessárias para o seu equilíbrio e para a sua felicidade sejam derramadas sobre você durante todo o tempo dessa nossa reunião virtual. E você me abençoa também deixando este like poderosíssimo, esse like de axé que ilumina a nossa vida aqui da equipe Umbanda de Boa para continuar fazendo vídeos, né, gente? Mais de 10 anos fazendo vídeos no YouTube gratuitamente para você, é o mínimo que a gente pede. E sem dúvida nenhuma, a gira ou festa de ciganos é um dos trabalhos mais concorridos em todos os terreiros de Umbanda. É impressionante a identificação que as pessoas têm com esta linha de trabalho da Umbanda, né? Aliás, você fica ligado até o final que eu vou contar como é que cigano virou linha da Umbanda. Mas por enquanto você já me conta agora. O que você acha do cigano? Você gosta da linha do cigano? Você fica esperando o trabalho e festa de ciganos aí no seu terreiro? Qual é o seu cigano preferido? Qual a sua cigana preferida? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber todo o carinho que vocês têm pelos ciganos. Qual é o seu cigano favorito? Coloca, eu vou adorar ler cada comentário. Aliás, os comentários têm sido cada vez mais bacanas. Gratidão por tudo, galera. Mas vamos começar do começo? Vamos falar um pouco da história do povo cigano. Quem são eles? De onde vieram? E o que passaram até chegarem aqui nas terras brasileiras? Bom, sempre teve muita dúvida sobre a origem dos ciganos. Muita gente achava que eles eram do Egito, mas no começo dos anos 2000, um estudo do idioma romani, que é o idioma que o povo cigano tem, que é o particular do povo cigano, já indicava que eles tinham vindo da Índia. E o que acontece é que já bem depois, nos anos 2010, foi feita uma pesquisa genética com vários grupos de ciganos na Europa e confirma-se que os ciganos vieram sim da Índia. Esse povo pertencia ao Rajastão. Rajastão é um estado a noroeste da Índia, que teria sofrido grandes ataques de um monarca do Afeganistão entre os séculos 5 ou 7. E isso acabou por gerar uma diáspora, né? Um espalhamento do povo daquela região. Muitos foram escravizados por esse monarca do Afeganistão, que se não me engano é um sultão, que aqueles que ele prendia, ele vendia como escravos na Europa. Outros fugiram, aí chegaram até o Oriente Médio e depois se espalharam pelo norte da África e depois por toda a Europa. Assim, os ciganos chegam na Europa. E o grande problema da história dos ciganos é que existe muito pouca ou mesmo nenhuma documentação sobre tudo isso. Porque o romani, que é a língua do povo cigano, assim como o iorubá africano, não existe na forma escrita. O que se sabe com certeza é que nos anos de 1400 os ciganos já se espalhavam por vários países da Europa, como França, Alemanha, Itália e Hungria. E o primeiro relato escrito sobre os ciganos que se tem conhecimento, ele é do século 14, 1300 e pouco, quando um monge irlandês escreve que, inclusive, ao observá-los, que ele acreditava que eles eram descendentes de Caim da Bíblia, o Caim que matou Abel, né, cuja descendência teria sido toda amaldiçoada. E é natural, né, pessoal? Você pega o europeu medieval, uma vida bem monótona, uma vida bem feudal, não se saía ali da sua cidade, da sua aldeia, da sua região, e de repente você vê um monte de gente chegando com uma cultura totalmente diferente, com roupas coloridas, com uma forma mais feliz, mais alegre de levar a vida, mais livre. Isso assustava as pessoas. Por isso que provavelmente o nosso monge irlandês teria escrito que eles pareciam ser descendentes de Caim. Lembrando que esse Caim nada tem a ver com o Márcio Caim. Mas a verdade é que desde o início
o cigano foi extremamente discriminado, provavelmente por sua pele mais escura, por seus hábitos e tradições que são, no mínimo, curiosos. E tudo isso, gente, esse preconceito, essa discriminação, fez com que eles fossem acusados constantemente de ser vagabundos, criminosos, infiéis e ladrões de crianças. Essa história de cigano roubar criança, que é uma coisa que existe até no Brasil, que é uma coisa muito feia. Algumas pessoas dizem que isso se dava porque uma das formas de ganhar dinheiro dos ciganos era através da arte. Então eles estavam muito ligados aos circos itinerantes que corriam a Europa. E quando eles se deparavam com crianças órfãs, não tem pai, não tem mãe, não moravam, não tinha parente, vivia de favor dos outros, essa criança manifestava o desejo de entrar para o circo, eles recebiam essas crianças. Isso acabou se criando essa etiqueta, né? Esse estigma de que o cigano rouba a criança. Isso nunca aconteceu. E os europeus diziam, inclusive, né, que o povo cigano era um povo amaldiçoado, porque eles teriam fabricado os cravos, os pregos com os quais Jesus havia sido pregado na cruz. E até por todo esse preconceito, essa discriminação, o povo cigano não conseguia se fixar em lugar nenhum, então ele era nômade, eles não se apegavam com lugares, eles não se apegavam com pessoas. E sim, eles procuravam as maiores cidades e montavam seus acampamentos nos arredores dessas cidades. As cidades grandes, as maiores cidades eram escolhidas pelos ciganos porque existia uma chance um pouquinho maior de passarem despercebidos e também existia uma oportunidade maior de fazerem negócios. Procuravam não chamar a atenção de forma alguma e sim costumavam a se adaptar e absorver culturas e tradições daquele local onde estavam. Mesmo assim, quando descobertos, eram expulsos daquela cidade, daquela região e eram obrigados a seguir caminho. E o preconceito e a discriminação contra o povo cigano era um negócio tão pesado, tão grave, tão evidente, que existiam países na antiguidade que chegou a oferecer recompensa por cabeça de cigano entregue, por cada cigano que era morto. E é também absurdo dizer como esse preconceito contra esse povo existe e é forte até os dias de hoje na Europa. Agora presta atenção um pouquinho, né? Falei que os ciganos, eles falavam o romani, e o romani não existia forma escrita. Então eles transferiam toda a sua tradição por oralidade. Os mais velhos ensinavam aos mais novos. E mesmo com toda essa perseguição, com todo esse preconceito, com toda essa discriminação, conseguiram manter vivas a sua cultura e tradição. Você pensou o mesmo que eu pensei? Pois é, pensou certo. É exatamente o mesmo processo que o povo negro passou e ainda passa, tanto no Brasil quanto nas Américas. Mas é quando os ciganos chegam no sul da França que eles se deparam com uma situação inusitada. Uma santa popular, de pele escura, não reconhecida pela Igreja Católica, chamada Santa Sara. E pessoal, a história de Santa Sara por si só já é um milagre. Assim como as histórias de grandes mártires como São Jorge, São Sebastião e Santo Expedito, não existe nenhum documento, não existe nada historicamente relevante que confirme a história de vida desses personagens. E assim também foi com Santa Sara. A oralidade e a tradição é que contam as histórias sobre ela. A lenda diz que José de Arimateia, aquele mesmo que cedeu seu túmulo para que Jesus fosse enterrado, José de Arimateia ele possuía uma escrava muito jovem, de pele negra, chamada Sara. E ele dá ordens para que Sara acompanhe as três Marias, Maria Madalena, Maria Jacobé ou Jacobina e Maria Salomé, e dá ordens para que ela acompanhe e ajude elas em tudo que for necessário, principalmente tarefas domésticas, porque essas mulheres ajudavam em muito a missão e a obra de Jesus. E Sara, dessa forma, tem contato com Jesus e seus ensinamentos e fica extremamente devota ao Mestre. Acontece que depois da ressurreição de Jesus, os romanos, que não acreditavam nessa ressurreição, eles acusam José de Arimateia de ter roubado o corpo de Jesus. Inclusive, como ele era muito rico, ele não foi condenado a uma morte terrível, mas ele é colocado numa barca, ele, as três Marias, Maria Madalena, Maria Salomé e Maria Jacobina, e Sara, eles são colocados numa barca sem remo e sem provisões, soltos no mar,
para que morressem pelo sol, pela fome. Depois de alguns dias à deriva, o pessoal já muito cansado, com muita fome, muito desesperado, Sara faz um pedido, faz uma oração pedindo a Jesus que se salvasse-os daquela morte certa, que ela serviria o Mestre Jesus pelo resto da vida e como sinal de respeito, cobriria a sua cabeça também pelo resto de sua vida. E não é que o milagre acontece e eles acabam chegando no sul da França, na cidade litorânea de Saint-Marie-de-Mer, ou Saint-Marie-de-Sur-Mer, que pode ser Santas Marias do Mar ou Santas Marias sobre o mar. E lá elas teriam sido todos acolhidos e cuidados por pescadores locais. E existem muitas lendas sobre essas figuras bíblicas, lembrando que Sara não consta na Bíblia. Sara não é uma personagem bíblica, está ligado à obra de Jesus, a José de Arimateia, às Marias, mas ela não aparece na Bíblia. E com Sara não foi diferente. Essas lendas que se falam desses personagens bíblicos também aconteceu com Sara. Alguns dizem que ela continuou sendo uma fiel companheira, seguidora de Maria Madalena até o fim de sua vida. Já outras lendas dizem que quando eles aportam na praia, um grupo de pescadores acolhe a todos menos Sara por ter uma pele escura. E daí que um grupo de ciganos que vivia naquele local se compadece de Sara e passa a cuidar dela. Bom, gente, nem preciso falar que essa lenda já cai por terra, porque se isso aconteceu, se Sara, José de Arimateia e as Marias chegam no sul da França, isso aconteceu no século I. E a gente sabe que os ciganos só chegaram na Europa lá pelo século VII, mais ou menos, a partir dos anos 600. Eles só vão chegar 600 anos depois do que eles falam. Então não poderia ser um grupo de ciganos que teria acolhido Sara. Mas a verdade é que em Saint-Marie-de-Mer tem igrejas para Maria Madalena e existe também igreja para Santa Sara. Apesar de que Sara é considerada uma santa popular, ela não é canonizada pela Igreja Católica, ela é reconhecida como santa apenas pela Igreja Ortodoxa. Mas a verdade é que os ciganos, até tem uma lenda cigana interessante, como eu falei, muita gente na Europa falava que os ciganos eram amaldiçoados porque eles tinham fabricado os pregos que pregaram Jesus na cruz. Também não faz sentido, porque nessa época não tinha tido diáspora, os ciganos não tinham se espalhado pelo mundo, não tinham chegado até a Judéia daquela época. Mas os próprios ciganos contam uma historinha assim, que diz que um grupo de ciganos, que mexeu com forja, que eram ferreiros, teriam sido obrigados e torturados por soldados romanos para fazerem os pregos que pregaram Jesus na cruz, que fixaram Jesus na cruz. Depois de Jesus crucificado, diz que esse cigano foi aos pés de Jesus na cruz e pediu perdão. E diz que Jesus teria dito para eles assim: não vejo mal em você, mas olhe para aquela que sairá do mar, pois ela vai ajudar muito o seu povo. Então cria-se uma lenda que o cigano realmente teria feito os pregos e que Jesus teria dito isso. E quando os ciganos se deparam com essa coisa de Santa Sara, que chegou pelo mar, que tinha pele escura, teriam identificado como se fosse o cumprimento de uma profecia. Que a gente sabe também que não é verdade disso, gente, mas são lendas, que inclusive são contadas entre o povo cigano. Mas a verdade é que os ciganos, ao chegar a se deparar com uma santa de pele negra, que realmente percebia-se que ela não era valorizada, de certa forma até desprezada, eles criam uma identificação imediata com Santa Sara e passam a invocá-la em todas as suas necessidades. E como a gente já falou, a perseguição contra o povo cigano era muito grande. E existem relatos, muitos relatos até, de ciganos perseguidos que foram salvos milagrosamente pela intercessão de Santa Sara. Uma outra coisa que era muito pedida para Santa Sara, as mulheres ciganas pediam para ter filhos, para terem boa gravidez, para terem também filhos sadios. E toda essa devoção do povo cigano é incrível, porque ela é muito demonstrada no dia 24 de maio, nessa cidadezinha no sul da França, que ainda existe, que é Saint-Marie-de-Mer, onde fica a Catedral de Maria Madalena, onde tem ali a Gruta de Santa Sara, e eles mostram toda essa devoção. Se misturam os ciganos com os católicos, pegam a imagem de Santa Sara e levam em procissão até o mar, cantam músicas católicas, cantam músicas ciganas. Lá eles cobrem a santa com vários lenços coloridos, com mantos, agradecendo por todas as graças, e depois também em procissão saem da praia, onde ela teria realmente chego, onde ela teria portado, e depois fazem a procissão contrária, levando-la de volta à igreja. E tem muita gente que pensa, que fala Santa Sara Cali,
está se referindo a alguma coisa hindu, porque entre os hindus existe a deusa Kali. E não, Kali é uma palavra do idioma romani, que quer dizer escura, negra. Santa Sara Kali, Santa Sara a escura, Santa Sara a negra. Mas fica aquela pergunta, e como é que esse povo cigano chegou ao Brasil? O primeiro registro de ciganos no Brasil foi em 1570, mas é em 1718, quando os ciganos são expulsos de Portugal, é que acontece o primeiro grande movimento migratório da chegada de vários ciganos em terras brasileiras. E como curiosidade brasileira, que acho que pouca gente sabe disso, o nosso famoso presidente JK, o Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, ele era de descendência cigana. A sua família veio do leste europeu e teria chegado aqui no Brasil por volta de 1860. Mas agora a pergunta que você estava esperando: como que os ciganos se tornou uma linha de trabalho da Umbanda? Como é que isso aconteceu? Olha, gente, eu vou suprimir nomes dos espaços, porque são lugares que ainda existem, as pessoas envolvidas, muitas ainda existem, então não posso contar todos os detalhes disso. Mas a verdade é que na década de 50, num determinado terreiro, numa gira de caboclos, uma médium da corrente recebeu uma entidade bem diferente. Eis que o dirigente, o pai de santo, sacerdote, foi até a entidade perguntar: quem sois vós, quem é você? E a entidade se identifica como uma cigana. O pai de santo, pensando que era um espírito perdido, manda ela embora. Acontece que essas incorporações dessa entidade que se dizia cigana começou a ficar constante, começou a ficar repetitiva, até que o pai de santo, por tantas vezes tinha mandado embora aquela entidade, é dito àquela médium que ela não era mais bem-vinda. Então eles convidam ela a se retirar do terreiro. Acontece que essa médium estava tendo há muito tempo, já ela tinha muitos sonhos com ciganos, com ciganas, com regiões que ela sabia ser da Europa. Inclusive ela sabia dar nomes, dos sonhos vinham os nomes das regiões da Europa. Depois que ela foi expulsa do terreiro, ela ficou tão mexida, e como ela tinha uma certa condição financeira razoável, ela decide ir para a Europa e investigar. E não é que ela encontra todos os lugares com os quais ela sonhou, todos os cenários que veio nos sonhos dela, e ela acaba tendo contato com uma rica cultura cigana daquele local, e aquilo acaba fazendo ela entender tudo que ela estava passando. Então, despertada por todo esse conhecimento cigano, ela volta ao Rio de Janeiro, e daí sim, ela monta o seu terreiro e, entre tantas coisas, começa a trabalhar com os ciganos como linha de trabalho. E nem preciso falar que não demorou muito para o povo começar a amar essa linha, porque existe tanta alegria, mistério, magia nessa linha, que criou uma identificação rápida com a assistência. E hoje já são muitos os terreiros que trabalham com a linha dos ciganos, com a linha do povo cigano. Já fui em terreiros, inclusive, que eles fazem aquelas tiçara. A tiçara seria uma tenda cigana, Tem pais de santo que amam essa linha e se dedicam muito. Mas a verdade é que as giras do povo cigano nos terreiros de Umbanda são as mais coloridas, as mais alegres e as mais concorridas de todo o calendário dos espaços umbandistas. Os ciganos, eles se dividem em famílias ou clãs, se você preferir. E cada família, ou cada clã, tem a sua cor característica. E é por isso que não existe uma cor específica de vela ou de guia, fio de contas, para cigano. Normalmente é a própria entidade que vai falar a cor com a qual ela deseja trabalhar. Os ciganos bebem vinho, cerveja, ponche e água. Fumam cigarros, cigarrilhas e charutos. Adoram frutas secas, comidas secas em geral, mas também gostam de frutas naturais. São místicos, que é uma característica muito evidente do povo cigano, esse misticismo. Eles adoram cristais, incensos, pêndulos e oráculos, entre os quais se destacam a quiromancia, que é ler a mão, a cigana que lê a mão. Existe essa coisa no imaginário popular, a cigana vai ler a sua mão, mas eles também usam muito os baralhos, principalmente o tarô. E os filhos de Umbanda, que tem muita identificação com essa linha, eles costumam ter uma intuição um pouco maior do que os demais. E olha só, gente, cigano não tem como especialidade fazer limpeza, fazer puxada, fazer descarrego na assistência, mas
vão fazer se necessário for. Preferem trabalhar com questões de saúde, amor, família, felicidade e prosperidade. Outra coisa, não existe um orixá específico que faça a regência da linha de ciganos. Muitos usam Ogum, porque como os ciganos eram nômades e viviam se movimentando pelas estradas, e as estradas estão ligadas ao Ogum, muitos consideram Ogum como um orixá regente. Outros acreditam que seja Yansan, pela liberdade e desapego que o povo cigano demonstra. Mas não são poucos aqueles que associam o povo cigano a Oxum, e isso tem uma explicação, porque Oxum também é sincretizada com Nossa Senhora da Aparecida, que também é uma santa negra, e que quando os ciganos chegam no Brasil, eles veem a imagem de Nossa Senhora Aparecida e também criam uma identificação. Então tem muitos ciganos que você vai na casa de cigano, que é difícil, os ciganos não aceitam muita gente de fora, mas você vai encontrar uma imagem de Santa Sara ao lado de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E para você fazer um altar cigano, gente, é muito simples. A imagem de Santa Sara, ela tem que ter um destaque. Você pode colocar a imagem de um cigano, de uma cigana ou de ciganos em geral. Pode também colocar, não com tanto destaque, mas uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Enfeita tudo com lenços coloridos ou com fitas coloridas, porque aqui no Brasil o costume dos lenços foi adaptado para fitas coloridas. E dia 24 de maio é o dia de Santa Sara Kali e também de todo o povo cigano na Umbanda. Faça suas oferendas para os ciganos, coloca vinho, faz um ponche, coloca ali um charuto para o cigano, uma cigarrilha para a cigana, acende um incenso, oferece uma fruta seca, pode ser também um pão sírio. Você faz a sua oferenda para os ciganos e pega um lenço colorido, tá? Seja de qualquer cor, da cor da sua preferência, faz um pedido com aquele lenço e deposita nos pés de Santa Sara. Quem tem fé alcança sempre os pedidos. E saravá todo o povo cigano. Optcha! E você conhecia todas essas histórias? Ah, você conhece outras? Coloca aqui nos comentários. Ah, Márcio, eu não concordo com você, eu acho que está errado. Discorda de mim? Coloca nos comentários. Gente, vamos debater, nós não precisamos ser inimigo não. A gente pensa diferente, vive diferente. Vamos trocar ideia. Eu vou ler. De sábado eu leio todos os comentários. E eu vou aguardar você. E galera, é isso que a gente ama fazer. Trazer informação, pesquisar. Isso tudo dá trabalho. Eu amo estudar e transferir ensinamento. Não só do ensinamento teórico, mas do ensinamento prático que modifica e transforma a sua vida. E nós estamos com matrículas abertas para o curso Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda. Um curso que muda a sua relação sua com o mundo, sua consigo mesmo. Vai aprender muita coisa sobre ervas, sobre velas, sobre sal grosso, sobre firmezas práticas, né? Para todos os orixás. E você ainda vai ter a apostila escrita para baixar, fazendo perguntas pela plataforma ou por WhatsApp para o professor, pagando tudo, um preço bem pequenininho, por boleto bancário, sem análise de crédito. São 3 meses, 13 aulas. Essa é a hora de você começar a estudar Umbanda. Eu, como sempre, peço, me dê a honra de ser o seu professor. Ó, pessoal, eu já sei que eu estou ficando até meio chato de falar isso, mas você percebe como um vídeo desse tem pesquisa para fazer, coisa para confirmar, você sabe que deu trabalho. Pô, vale uma inscrição aí, né? Vale uma inscrição, né? Então desce aqui, se está aqui, o botãozinho está inscrever-se, clica no botão, quando ele mudar de cor, clica no sininho para você receber sempre as notificações dos novos vídeos que o Umbanda de Boa, não sei se você tem percebido, a gente tem colocado orações. E, inclusive, viu, essa semana, até o dia 24, a gente vai publicar a oração de Santa Sara Kali de povo cigano. E eu vou esperar você também nessa oração. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Eu peço nesse momento, com o Pai Oxalá, com todos os orixás, e especialmente que Santa Sara Kali, com todo o povo cigano, derramem sobre você todas as bênçãos de alegria, de felicidade, de amor, de equilíbrio e de muita prosperidade. Opte a todo o povo cigano, que todo o povo cigano de Santa Sara te abençoe hoje e sempre. Até a próxima!